Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, ó Senhor, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz, falar ao nosso coração e que possamos confiar no ministério de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai, para toda a glória e toda a honra e para todo o louvor. Ó Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Fale, Senhor, ao nosso coração, Deus meu e rocha minha. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Se alguém na sua família precisar passar por uma cirurgia de alta complicação, uma cirurgia muito difícil, você vai entregar esse familiar nas mãos de qualquer médico? Você vai entregar esse familiar nas mãos de um médico que tem uma reputação estranha? Certamente que você não vai fazer isso. Você vai começar a ligar para outras e outras pessoas atrás de conhecimento, de um médico que seja especialista, um médico que seja bom, um médico que possa realizar essa cirurgia e extrair dessa cirurgia a melhor cirurgia possível, dentro das limitações do médico. Então, se você for entregar alguém à cirurgia, você não vai entregar a qualquer um. Você não vai deixar qualquer pessoa que não seja confiável, que você não tenha a convicção de mexer no seu próprio corpo ou no corpo de alguém que você tanto ama. Então você precisa confiar. E para isso você pesquisa, estuda, faz perguntas a todas as pessoas, tenta conhecer alguém que já passou pela mesma situação. Então você quer confiar naquele médico, mas enquanto você não está confiante, você não continua o procedimento. Você não dá continuidade a esse procedimento. E a mesma coisa é na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual também é sustentada por confianças, que parecem muitas vezes confianças firmes, em coisas inabaláveis. Mas muitas vezes você confia naquilo que você sente, você confia nos seus sentimentos. Ou seja, eu estou sentindo que isso é certo, então eu faço. Então você confia no próprio sentimento. Muitas vezes você confia no que você consegue controlar. Então eu tenho a capacidade de resolver isso, eu tenho a capacidade de mudar essa circunstância, então eu confio na minha própria capacidade. Outras vezes você confia no seu próprio esforço. Eu vou me esforçar, vou lutar, vou estudar, vou me preparar, vou fazer as coisas. Então eu confio que eu vou ser esforçado e por isso eu vou vencer. Ou às vezes a gente confia em pessoas. Então quando a gente precisa de algum benefício ou alguma indicação, a gente confia que fulano de tal, que tem autoridade na cidade, vai nos indicar para algum cargo. A gente confia nas outras pessoas. Mas também nós confiamos na nossa rotina religiosa. Nós confiamos porque, afinal de contas, todo dia, na hora do almoço, eu agradeço ao Senhor pelo alimento, pela provisão.
eu faço a minha parte. Então Deus está obrigado a fazer a parte dele. Então a gente confia em várias e várias coisas. Mas quando chega o dia do deserto, quando chega o dia mau, essas confianças vão se esvaindo. As nossas confianças vão acabando, porque a gente não tem mais poder para resolver, nós não temos mais o nosso sentimento nos guiando, nós não temos mais nada disso. E tudo se esvai. Talvez a pergunta você até evite essa noite. Em quem você tem confiado? No que você tem depositado as suas esperanças? São coisas passageiras, momentâneas ou são duradouras? Então hoje, nesta noite, o tema do meu sermão é: confie no ministério do Filho. Então é nele que nós precisamos confiar. Mas como nós vamos demonstrar que confiamos neste ministério de Jesus Cristo? E eu trago aqui 3 passos, 3 conselhos para a gente visualizar como confiar no ministério do Filho. Primeiro, celebrando o Filho amado no batismo. Versículos 9 a 11. Veja que o Evangelho de Marcos ele é muito sucinto. Eu disse lá atrás que é escrito aos romanos e por isso o evangelista é muito direto. Ele não gasta muito tempo para explicar, principalmente aqui, o batismo. Mas ele começa assim: naqueles dias. Em que dias são esses? São os dias em que João Batista estava proferindo, estava pregando no deserto, estava batizando aqueles que estavam sendo arrependidos, aqueles que estavam confessando os seus pecados. Então, no ápice do ministério de João Batista, Jesus chega, no ápice, na parte mais importante, na maior parte, Jesus vai chegar com 30 anos. Então, Jesus viveu a sua infância toda na Galileia, e agora ele chega para ser batizado. Mas só que a distância da Galileia até onde esse evento ocorre são apenas 160 quilômetros. Então, se a gente mensurar, 160 quilômetros é a distância de Três Rios até Recreio dos Bandeirantes. Lá dá 150. Então, Jesus andou ainda mais 10 quilômetros simplesmente para ser batizado por João Batista. Então, veja que o foco de Jesus, nessa caminhada toda, é o batismo de João Batista. Isso é muito importante, porque o ministério de Jesus Cristo começa somente após o batismo realizado por João. E aí você pode me perguntar, mas Jesus não era sem pecado? Por que João Batista vai batizar Jesus, aquele que não tem nenhum pecado, já que o batismo de João Batista é para arrependimento, é para confissão de pecados? A pergunta é porque Jesus Cristo, ele se torna semelhante a nós. E já aqui, os nossos pecados estão sobre Jesus Cristo. Ele está se identificando com a gente. Então, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa transgressão, é que Jesus vai ser batizado, mostrando que o ministério vai começar para redimir o seu povo. Jesus não tinha pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Não é isso que Isaías vai dizer lá em Isaías 53? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E é por isso que ele vai passar por esse batismo, por causa do nosso pecado. Mais tarde, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o nosso pecado está sobre Jesus Cristo. Parece então que a decisão de Jesus Cristo ser batizado por João Batista é para se identificar conosco, para levar os nossos pecados. É uma atitude de submissão, e nós entendemos isso pela manhã, em que Deus Pai envia o Deus Filho, e o Deus Filho agora está submisso à vontade de Deus Pai, carregando sobre si os nossos pecados. Ele vai fazer de si sacrifício por si mesmo, para satisfazer a vontade do Pai. Então, ele está sendo identificado por causa do nosso
pecado neste batismo, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 10. Logo ao sair da água, então, imediatamente, depois de ser batizado, viu os céus rasgarem-se. Então, a ideia aqui é mais do que o céu se abrir, é o céu ser rasgado. E uma vez que o céu foi rasgado, ele não fecha mais. Porque a gente abre e fecha. Mas quando uma roupa rasga, ela não tem mais conserto. A menos que você vá lá, tenta remendar, remendar e remendar. A ideia aqui é essa, uma brutalidade, uma imagem de violência, onde o céu foi rasgado de uma vez por todas, dando acesso agora entre a morada de Deus e nós. Então, através do batismo de Jesus, o céu agora é rasgado e permanece rasgado. Aquilo que foi rasgado não se fecha mais. Os céus estão rasgados diante, desce como uma pomba. E aqui a ideia é como a leveza de uma pomba sobre Jesus. Ele desce e permanece em Jesus Cristo. Então, aqui é o início do ministério, e evidenciando que Jesus Cristo é cheio do Espírito de Deus. A totalidade do Espírito de Deus está sobre aquele Deus homem. É uma imagem belíssima de como o Espírito Santo vai descendo até pousar sobre Jesus Cristo. Mas eu quero que você lembre, na criação, o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. Aqui o Espírito Santo paira sobre Jesus Cristo, mostrando para nós que agora é uma nova criação, é uma nova vida que Cristo está inaugurando. Então é por isso que nós não guardamos mais o sábado. O sábado se referia à antiga criação. Agora, na nova criação, nós vamos guardar o domingo para o Senhor, porque é o primeiro dia da semana e é o dia que Jesus Cristo vai ressuscitar. Então, aquilo que acontece na criação acontece muito mais poderosamente com Cristo Jesus. E essa imagem é belíssima que nós vemos o Deus Filho sendo batizado, o Deus Espírito descendo como uma pomba, mas também, versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro, eu alegro no seu ministério. Então, o Senhor está chancelando aquele batismo, mostrando que este é o meu Filho amado. Lembre-se, entre Malaquias e o primeiro evangelho, que é Marcos, embora na sua Bíblia não seja o primeiro, tem 400 anos de silêncio. Então, depois desses 400 anos de silêncio, o Senhor fala novamente conosco. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O tempo de espera acabou. O Messias prometido chegou. Ele está pronto. Ele está preparado. O seu ministério está inaugurado para nos resgatar. Aquilo que Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, chegou. Ele está pronto para iniciar o seu ministério e para nos redimir de todo o pecado. E é isso que Deus está mostrando. Tu és o meu Filho amado. No Isaías 42, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito sobre os gentios. É o servo escolhido de Deus, que foi anunciado por Isaías. Agora, o Espírito Santo paira e ele vai promulgar toda a justiça de Deus nesta terra. Gênesis 22 conta uma outra história. Gênesis 22 diz assim: acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então,
Isso é Deus falando com Abraão. Deus fala com Abraão: entrega o teu filho amado, aquele que você tanto esperou, aquele que eu tanto prometi. Vai lá, oferece um holocausto, mate-o. Mas só que a gente sabe da história. O anjo do Senhor aparece, vem um cordeiro, e aquele filho não é sacrificado. Mas a mesma linguagem que Deus vai usar para Abraão, para dizer, Isaque é o teu filho amado, Deus está dizendo para Jesus, tu és o meu filho amado. Então está mostrando para nós que a mesma coisa que Deus pediu de Abraão, mas Abraão não precisou fazer, Deus vai fazer com seu próprio filho por causa do nosso pecado. Então, o que Abraão tinha que ter feito? Imolado o seu filho. Mas ele não faz, pela misericórdia de Deus. Mas Deus vai imolar o seu próprio filho naquela cruz, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Então, a história bíblica não está desconexa. Aquilo que Deus pede de Abraão, ele cumpre com o seu próprio filho, e ele vai oferecer o filho amado. Aqui ele está mostrando o caminho que Jesus vai percorrer. Esse é o filho que tanto ama o Pai. E um filho que é amado por Deus. Isso, meus irmãos, isso é amor. Vir, cumprir aquilo que Deus ordena, sabendo que vai caminhar para a morte. Isso é um amor do Deus Filho para o Deus Pai. E isso é um amor de Deus Pai para conosco, em que envia o próprio Filho para morrer por causa de você. Você não merecia essa morte. Eu não merecia essa morte. Mas mesmo assim, Deus envia o seu próprio Filho. Então, nessa noite, você precisa olhar para essas curtas palavras do evangelista e ter no seu coração um amor pela obra de salvação que Deus realizou. O ministério do Filho inicia aqui, sendo batizado por alguém inferior a ele, por alguém que nem queria batizá-lo. Deus envia o seu filho se humilha, se abaixa até a nossa posição, toma os nossos pecados sobre si, é batizado em nosso lugar. Isso precisa mostrar para a gente o valor que tem cada um de nós, filhos amados para Deus. Então, quando você sabe que é amado desta forma, em que o Pai envia o próprio Filho para morrer, você deve descansar nesse amor. Não fique procurando amor em outros lugares. Não fique procurando satisfação em outras coisas. Se isso não satisfaz o seu coração, nada vai satisfazer. Ninguém fez algo maior ou melhor do que Deus por nós. Enviar o seu próprio Filho. Então, de que maneira você demonstra que confia nesse ministério? Celebrando o ministério do Filho amado. Mas o segundo conselho é contemplando o Filho aprovado na tentação. Versículo 12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, imediatamente, depois que o Pai fala que este é o meu Filho amado, o Espírito Santo, que foi mostrado descendo como uma pomba, agora o impele, o conduz à tentação. O Espírito de Deus vai conduzir o Filho para a tentação. Então, é como um sentido de conduzir com urgência. Então, quando você dirige o seu carro e está com tempo, você vai ali na velocidade normal, sem pressa, sem correria. Mas quando você está muito atrasado, você dirige o seu carro com pressa, você vai mais rápido. Então, a ideia aqui é essa. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito com pressa, com rapidez, para o deserto. Essa palavra também vai ser usada quando Jesus vai expelir demônios, com autoridade de expulsar. Então, o Espírito Santo está conduzindo a Jesus Cristo, que acabou de ouvir do Pai: tu és o meu filho amado.
para o deserto para ser tentado. É algo que é urgente para Jesus Cristo. O início do ministério de Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece é ser tentado por Satanás durante 40 dias. Mas por quê que Jesus Cristo precisou ser tentado? Quando a gente volta ao Éden, nós vamos ver Adão e Eva passando por um teste parecido. Adão e Eva passaram por um teste e falharam no teste, em um grande jardim, onde tinha todas as coisas. E apenas não poderia comer de um fruto. E ele falha no teste. Adão e Eva falham naquele teste. Paulo vai chamar Jesus Cristo de o segundo Adão. Jesus Cristo tem que passar em um teste, assim como Adão passou. Então Jesus Cristo agora vai ser conduzido pelo Espírito de uma forma urgente para passar no teste que Adão falhou. Ele vai ficar lá 40 dias sem se alimentar. Vai ser tentado em todas as coisas. É um confronto com Satanás. Satanás é a ideia de adversário. Então, é uma batalha intensa entre Jesus e o adversário das nossas almas. Então, Jesus está sendo tentado para passar em um teste que Adão falhou. Então, o reino de Jesus chega, mas em choque com o reino de Satanás, com o reino das trevas. Então, um reino está conquistando, começa a conquistar, e ele precisa enfrentar uma grande batalha. E essa primeira batalha é esse teste de 40 dias. Versículo 13. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas o anjo os serviam. Então, Marcos não vai dizer explicitamente que Jesus Cristo venceu. Os outros evangelhos aparecem a vitória de Jesus, mas Marcos não mostra isso para a gente. Mas a ideia de que tem feras naquele ambiente é um ambiente totalmente hostil a alguém, e depois o Senhor mesmo envia anjos para o servirem. Então, é lógico que esse serviço dos anjos não está mostrado aqui, não está declarado para nós não sabemos o que é, mas provavelmente é um alimento físico a Jesus. É depois da tentação de Jesus Cristo. Aqui não é uma encenação, é uma prova daquilo que Jesus passou, venceu. O que Adão perdeu ao não realizar o teste, Jesus passa pelo teste e vence o teste em nosso lugar. Os anjos vêm e os servem. Então está mostrando que quando você vive em relacionamento com Deus, é o próprio Deus quem vai servir o seu filho. É o próprio Deus quem serve nós quando estamos passando por adversidades. Jesus Cristo vai nos ensinar na oração do Pai Nosso para que Deus não nos conduza à tentação. E é esse tipo de tentação que Jesus Cristo está nos ensinando. Peça ao Senhor para que Ele não conduza você a isso. Porque se Ele conduzir você, você vai cair. Você não vai passar no teste. Porque só Jesus Cristo passa neste teste. E aí você pode me pensar, mas Jesus era santo, perfeito. Será que Ele não teria uma facilidade para não pecar? É verdade. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ele não tinha a inclinação do pecado, igual nós temos, mas ele foi tentado em tudo, em todas as consequências. Reverendo Heber Júnior, ele ensina algo muito interessante no seminário, que ele fala assim, imagine que alguém entra na sua casa para assaltar, coloca uma arma na cabeça do seu filho e fala assim para você, nega Jesus Cristo ou ele morre. E aí você tem duas escapatórias, negar a Jesus Cristo e viver com o seu filho, ou não negar a Jesus Cristo e ver o seu filho ser baleado. Então, a dor aqui é imensa, é tremenda.
vai na última consequência, em que você está lutando, nego ou não nego a Jesus Cristo. Então você vai sentindo aquilo no seu interior, até que você toma a sua decisão. Então, Jesus Cristo sentiu a mesma sensação ao máximo, porque ele vai até as consequências finais de não negar, de não retroceder, de não cair. Se você não negar a Jesus, seu filho vai morrer, e vai vir um desespero, um choro, uma tristeza, mas você não tem o sentimento de negar a Jesus. Se você não negar, se você negar, talvez você viva, seu filho viva, mas isso passa. Mas Jesus Cristo leva ao ápice de todas as coisas. Então, ele sente o que nós sentimos quando tentamos não pecar, tentamos trabalhar ativamente para não cair nas tentações. Só que isso vai ao máximo. Por quê? Nós, muitas vezes, cedemos às tentações. Nós cedemos ao pecado. Jesus Cristo não, leva ao máximo essa rejeição ao pecado. E o último ponto, o último conselho, versículos 14 e 15. Respondendo ao filho que proclama o reino. Veja o versículo 14 que diz: depois de João ter sido preso, ou seja, João Batista foi preso, depois disso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Então, o ministério de Jesus começa com o batismo, o Espírito Santo o impele a passar por uma tentação, ele vence a tentação, agora está autenticado a continuar proclamando o avanço do reino, porque ele venceu no teste em que Adão não venceu, em que Adão caiu. Então agora ele está pronto para pregar o evangelho de Deus. É o evangelho quem Cristo prega. É o evangelho quem Cristo anuncia. Mas veja, João Batista, ele era aquele que anunciava no deserto. Era aquele que batizava muitas pessoas. Era aquele que as pessoas se arrependiam. Mas qual que é a consequência de João Batista? É ser entregue, é ser preso. Assim como Jesus Cristo depois vai ser entregue. E essa palavra é proposital, que João Batista foi entregue a ser preso, para que o seu ministério saísse de cena e o ministério de Jesus agora estivesse com foco total. Agora a mudança, é uma mudança, não é mais o ministério de João Batista, ele foi preso e logo em seguida ele vai ser morto, e Jesus agora está com o seu ministério atuando. É uma nova era, é a transição de João para Jesus Cristo. João é entregue, Jesus Cristo vai ser também entregue para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, a preparação do filho está concluída, está pronta. Jesus Cristo está pronto para pregar. Não é algo natural que vai acontecendo. Jesus Cristo vai cumprindo as etapas que deve cumprir. Ele agora é apresentado como o último Adão. Versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, muitas vezes a gente fala sobre reino, muitas vezes a gente anuncia o reino, mas o que é o reino? De fato, o que é o reino que Jesus Cristo tanto anuncia? Nós temos algumas diferenças. Parece que temos um reino cósmico, onde Deus Pai rege todas as coisas, governa o mundo inteiro, governa todas as leis, governa tudo. Mas nós temos dois pequenos reinos neste mundo: o reino das trevas e o reino de Jesus, aquele que foi conquistado por Jesus Cristo no deserto. Aquilo que Adão perde, o reino que Adão perde, Jesus Cristo reconquista. E agora ele está inaugurando. Por isso que Jesus está dizendo: e o reino de Deus está próximo. Ele agora está avançando com o reino. Quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa se arrepende, se converte, o reino se
expande. Então, a nossa missão é expandir o reino de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Toda vez que alguém se arrepende, toda vez que alguém é batizado, o reino é expandido por Deus. Essa é a nossa função. Aquilo que Jesus Cristo conquista no deserto, nós devemos continuar trabalhando em prol deste reino. Então, meus irmãos, assim como eu disse no sábado, não há tempo a ser perdido. Não há tempo. Veja que Jesus Cristo foi batizado, logo foi para o deserto para ser tentado. Ele não perde tempo. Você precisa compreender que o reino de Deus chegou. Nós estamos em uma batalha tremenda contra Satanás, contra o adversário. Jesus Cristo venceu essa batalha. E quando ele morre e ressuscita, ele vence de uma vez por todas a morte. Ele vence aquilo que nós não poderíamos vencer. Então, nesta noite você não pode adiar conhecer o Rei sem consequências. Quando Jesus diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Ele está dizendo que a hora de Deus chegou. A hora de Deus é agora. É o momento da salvação. É o dia de se arrepender de todo o pecado. É o dia de se achegar a Deus. Você não pode mais viver como se nada tivesse acontecido. Você não pode mais dizer, eu não sabia disso. Você não pode mais dizer, vou viver a minha vida do mesmo modo. Porque agora você sabe que Jesus Cristo precisou sofrer por causa de você para te dar salvação. Então você pode pensar, talvez eu sou fraco demais. Eu faço muitas coisas erradas. Eu vivo uma vida muito dissoluta. Eu faço tantas coisas erradas na minha vida. Não tem como eu ir para a igreja. Não tem como eu fazer isso. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É Ele quem vai mudar todas as coisas. É Ele quem vai transformar a sua vida. É Ele quem vai mudar o seu caráter. É Ele que vai mudar a sua circunstância. Se você esperar, estar pronto, preparado para viver o Evangelho, nunca estará. Nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Vamos sendo moldados por Deus dia após dia. E o anúncio de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Você que já obedece a Cristo, precisa olhar para isso. Precisa viver esse amor, viver essa submissão. Assim como o filho tem para com o pai, você deve viver para aquele que está acima de nós. Você deve viver para esse Senhor. Você deve viver com coragem, com ousadia. Paulo vai dizer em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você. Jesus Cristo já morreu e já derramou o seu sangue por ti. Então você precisa viver a partir desta maravilhosa notícia. Você foi alcançado por um evangelho maravilhoso. Mas nós estamos ainda em guerra. Nós ainda temos um inimigo, temos alguém que está nos ofendendo todos os dias. Então nós precisamos estar alimentados, preparados para este embate. Mas sabendo que Cristo Jesus já venceu, já derrotou o inimigo. Mas muitas aflições ainda chegam à nossa porta. Então, irmãos, para concluir, nós precisamos olhar para esse texto maravilhoso e confiar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós precisamos confiar que este ministério que se iniciou aqui, nesses breves versículos, é aquele que vai te sustentar. Esse é o ministério de Jesus Cristo. Precisamos viver a partir disso. Precisamos assumir a nossa missão. Precisamos entender o que Deus
rasga os céus ao dizer: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O ministério de Jesus Cristo é o ministério enviado por Deus. Então, por isso, que hoje nós possamos celebrar o ministério do Filho amado. Nós possamos contemplar o Filho aprovado e responder ao Filho que proclama o reino de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.